A missionária Sara Pavese é casada com o presbítero Marco Aurélio Torre, é mãe da Sara Raquel, de 23 anos, reside na cidade de Joinville, sua cidade natal, onde vive até hoje, é missionária voluntária há mais de 20 anos, atuando nas áreas de orientação e aconselhamento cristão, pessoal, familiar e profissional. Ela é preletora já por alguns anos já dos Gideões Missionários da Última Hora também, e atua como preletora em diversos congressos, seminários, retiros e cursos de capacitação de líderes em diversas igrejas e comunidades, em todo o Brasil e até fora do Brasil. Ela é escritora, idealizadora do curso Mulheres com um Propósito, que oferece orientação e capacitação para mulheres nas áreas pessoal, profissional e liderança. É palestrante há mais de 20 anos nas áreas de relacionamentos, família, liderança e ministérios femininos, graduada em gestão comercial, especialista em análise comportamental, teologia e pós-graduanda em psicologia e coach também. Sara Pavese, que alegria, muito obrigado por atender o nosso convite, e o tempo é seu para ministrar este tema tão precioso, a doutrina das promessas de Deus. Querido pastor Moisés, que alegria poder estar com o senhor, e também quero mandar aí a minha paz do Senhor, povo de Deus, para todos os alunos aí, os internos do Bom Samaritano, e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham de todo o Brasil e do mundo. Dizer que é uma satisfação imensa poder participar deste evento tão lindo, né? Que está sendo produzido, programado pelo Bom Samaritano, e essa parceria que a gente sempre teve aí na Academia de Pregadores. Esse tema que me foi passado é um tema muito relevante, como todos os outros, mas para mim é muito especial. Eu gosto muito de ministrar sobre as promessas de Deus, tenho um carinho muito especial por este tema, e sempre que eu tenho a oportunidade de estar falando sobre as promessas de Deus, para mim é sempre uma satisfação e uma alegria. Eu me propus nessa aula, pastor Moisés, repartir com os irmãos e irmãs que nos acompanham um pouquinho sobre o Deus de promessa do Antigo Testamento, o Deus que cumpre suas promessas no Novo Testamento, e também a gente falar pelo menos um pouquinho sobre, respondendo uma pergunta, na verdade. As promessas de Deus, elas são incondicionais ou condicionais? Então, nessa aula, né, que como o senhor mesmo está dizendo, desde o começo dessa conferência, pastor Moisés, ela é para deixar um gostinho de quero mais nos nossos alunos, né? É para pegar mesmo o fio da meada, né? Nós não temos um tempo, assim, suficiente para discorrer profundamente sobre o tema, mas acredito que com a ajuda do Espírito Santo nos faremos entender e pelo menos daremos o fio da meada para quem tem esse desejo, essa sede de aprender mais da palavra de Deus. Começando pelo Antigo Testamento, nós podemos declarar, sem sombra de dúvida, que o nosso Deus é um Deus de promessas. No Antigo Testamento, quando a gente observa, já lá desde a criação, quando Deus cria o homem e a mulher e os coloca no Jardim do Éden, o primeiro pecado cometido no Jardim do Éden, e que até hoje ainda perdura, e que muitas vezes nós também cometemos no nosso dia a dia, que é o pecado da desobediência. Na verdade, o pecado da desobediência é o caso que nos faz rejeitar a necessidade de um Deus, e cada vez que o ser humano rejeita a necessidade de Deus, ele está escolhendo ser como Deus, é como lá o pecado original, né? Eu tomo conta da minha vida, não preciso de uma dependência de Deus, estamos escolhendo assumir o controle da nossa vida. Então, sempre que a gente acaba fazendo isso, como nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram na escolha de querer ser como Deus, rejeitar a sua total dependência de Deus, né? Eles acabaram saindo de debaixo da proteção do Criador e, consequentemente, pararam de glorificar, de honrar em amor e obediência ao Criador. E quando cometemos tais pecados, entramos no mesmo delito de desobediência, como se rejeitássemos a necessidade deste relacionamento de intimidade com esse Deus. Porém, Deus, nosso Pai querido, Criador de todas as coisas, que ama a raça humana
e deseja um relacionamento de amor e obediência por livre e espontânea vontade. O Senhor não nos criou como robôs aqui nessa terra, programados para lhe obedecer. Não, ele nos deu livre-arbítrio, nos fez pessoas racionais, pensantes, inteligentes, onde podemos fazer escolhas. É lógico que somos responsáveis por essas escolhas, mas ele espera que voluntariamente seus filhos e filhas possam escolher lhe obedecer em amor. Então, ele, sabendo que nós não poderíamos jamais enfrentar sozinhos a sua justiça que nos aguardava pela questão da própria desobediência, sendo um Deus de amor, ele proveu para nós, ou seja, ele tornou-se, né? Eu estava ouvindo agora a aula do pastor que me antecedeu, e ele falando de forma tão linda essa questão do Cristo encarnado, né? Do Cristo Deus, mas também 100% homem, exatamente isso. O Deus se fez homem, né? E proveu, ele mesmo proveu o sacrifício necessário, e através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, fomos resgatados e recebemos o quê? A redenção dos nossos pecados. Em Jesus Cristo foi revelado o amor de Deus para a humanidade, e nele foram cumpridas as regras para a redenção de toda a humanidade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tem um autor, até separei aqui um artigo, que depois, se o pastor Moisés desejar, podemos disponibilizar aos alunos em algum momento. Tem um autor que fez uma seleção, um comentarista bíblico, que fez uma seleção de pelo menos 300 promessas. Para ser mais preciso, esse artigo traz 312 promessas feitas no Antigo Testamento que foram cumpridas só em Cristo, no Novo Testamento, fora todas as demais promessas desse Deus tão extraordinário e que ama fazer promessas aos seus filhos e filhas. Então, só em Cristo foram cumpridas praticamente 300 ou 312 promessas do Antigo Testamento que vem se cumprindo no Novo Testamento. O Antigo Testamento, como bem sabemos, no cânon sagrado, oficialmente aceito, né, pelos teólogos, tanto judeus quanto os teólogos protestantes, ele tem 39 livros, que vai de Gênesis a Malaquias. E durante todo este período do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós vamos encontrar inúmeras promessas de Deus. Mas nós estamos falando aqui do Antigo Testamento como o Deus que fez as promessas, né? Assim como fez promessas a Abraão, e dali começou toda a questão dos filhos de Israel, tornando Abraão patriarca dos filhos de Israel. Deus faz a promessa: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu na promessa, creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Desde então, nós podemos seguir, estou citando um exemplo, né, do Antigo Testamento. Nós vamos seguir a trajetória de Abraão durante toda a sua peregrinação, durante todas as páginas que nós encontramos no livro de Gênesis, a história de Abraão, da sua família, de seus filhos, todos os altos e baixos, seus sorrisos, suas dores, suas tristezas, mas em todas essas páginas sagradas, nós vamos encontrar um Deus que faz promessa, mas um Deus que cumpre as suas promessas. Isso é algo lindo, é algo extraordinário, que conforta e que consola também nosso coração como cristão, porque quando olhamos para o Antigo Testamento, para a história de homens e mulheres que viveram debaixo de promessas de Deus, nós podemos ver que não eram super-heróis, não eram super-homens de Deus, super-mulheres de Deus. Eram homens sujeitos às falhas, tristezas, às angústias, muitas vezes ao desejo de desistir, como muitas vezes nos momentos de lutas, de dificuldades e adversidades, sobrevém também esse tipo de sentimento sobre nós. No entanto, a sua perseverança em crer no Deus que lhe fez a promessa e se manter fiel a esse Deus, trouxeram as promessas de Deus de forma real para as suas vidas. Isso nos dá a segurança que o mesmo Deus do Antigo Testamento, que fez promessas extraordinárias
a Abraão, a Isaque, a Jacó e toda a sua descendência, é o mesmo Deus que eu e você servimos. Se porventura ele fez promessa e ele as cumpriu no Antigo Testamento, nós vamos encontrar esse mesmo Deus trabalhando em todo o Novo Testamento, cumprindo todas as promessas que ele havia feito lá no Antigo Pacto, na Antiga Aliança. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vimos nele a concretização das promessas feitas pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaque e pelo Deus de Jacó, mostrando que esse nosso Deus, o Deus de promessa, é um Deus fiel. Aliás, fidelidade é algo inerente ao caráter de Deus. Ele é fiel em todos os momentos, em todas as horas, em todas as circunstâncias, porque ele jamais poderá negar o seu próprio caráter, a sua fidelidade. Na história do Novo Testamento, nós vamos encontrar o quê? Qual é o foco maior do Novo Testamento? É a história do próprio Messias, prova a sua linhagem, a sua descendência de Davi, vem cumprindo todas as promessas feitas no Antigo Testamento, todas. Nós temos mais de 300 promessas, como já citei, que vem se cumprindo em Cristo no Novo Testamento. E mais, o Novo Testamento também, ele traz muito claro a redenção da humanidade. Um dos focos principais do Novo Testamento, da Nova Aliança, é trazer este foco da redenção da humanidade, feita através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e especialmente, é claro que neste período nós teremos todas as cartas dos apóstolos, mas se eu pudesse tirar três objetivos centrais do Novo Testamento, eu diria que é a história do Messias, eu diria que é a história da redenção da humanidade, e eu diria que é toda a revelação do fim das últimas coisas, que é, propriamente dito, o livro de Apocalipse, que vai concluir todo o Novo Testamento. E se, aqui eu quero deixar algo muito claro, se, como nós provamos que esse Deus que nós servimos é um Deus de promessa, mas não só um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas desde Gênesis até a atual dispensação que estamos vivendo, porque ainda não fechamos toda a dispensação da graça, pois ainda não aconteceu o arrebatamento da igreja. Mas se, e é o que nós cremos, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que vem cumprindo todas as suas promessas, do Antigo Testamento até o tempo em que estamos vivendo, com toda certeza podemos afirmar que este mesmo Deus fiel, que fez as promessas para os últimos dias, para as últimas coisas, inclusive para o arrebatamento da sua igreja, é fiel, é grande, é poderoso e é suficientemente capaz de cumprir as suas promessas até o final da nossa dispensação da graça. Olha só, Jesus foi rejeitado pelos judeus que ainda esperam pela vinda do Messias. No entanto, essa rejeição de Jesus pelos judeus como Messias abriu-se como a necessidade da revelação da glória de Deus para todas as pessoas, incluindo nós, os gentios. Abrangeu agora essa revelação a todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara em Romanos, capítulo 11, e o verso de número 15, dizendo assim: se a rejeição deles, dos judeus, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Senão, quando Cristo voltar novamente agora para Israel, não é mesmo? E se revelar como Messias. Para Israel, resta eles esperarem essa aceitação, ou seja, vai vivificá-los novamente para que eles reconheçam Jesus como o Messias. Mas para nós, a rejeição de Israel tornou a revelação de Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Messias, algo muito claro. E eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 1, quando começa a descrever ali a encarnação do Verbo. Eu gosto muito de um verso que diz assim: mas a
todos quantos creram no seu nome, no nome de Jesus. Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não aqueles que nasceram pela vontade da carne, pela vontade do homem, mas os que nasceram pela vontade de Deus. Oh, promessa gloriosa é essa para nós, os salvos em Cristo Jesus, porque temos a convicção de que a partir do momento que recebemos Cristo como Senhor, como Salvador da nossa vida, aleluia, esta promessa gloriosa se torna realidade para nós. Não somos mais criaturas, mas passamos a ser chamados de filhos de Deus. E tendo direitos de filhos, direito à herança, somos co-herdeiros com Cristo do reino do nosso Pai. Que promessa maravilhosa, que enche meu coração de alegria, e acredito que enche o teu coração também, crente, de alegria, ao saber que através do sacrifício de Cristo Jesus, que foi prometido lá no Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, quando Deus dá a sentença para a serpente, mas ele também faz uma promessa de redenção extraordinária para a raça humana, olhando para a mulher e dizendo: de ti sairá aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Aleluia! Da mulher sairá aquele que vai trazer redenção para a raça humana. E agora, olhando já no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento desta promessa, através de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, aleluia, sem mancha, sem pecado, que faz o sacrifício perfeito, agora não mais por sangue de animais, como o Antigo Testamento apontava para o Novo, mostrando em sombras, como diz o escritor aos Hebreus, aquilo que aconteceria de fato. Mas vindo Jesus na plenitude dos tempos, fez um único sacrifício, perfeito, aleluia, agradável, aceitável diante de Deus, trazendo assim a promessa ao seu cumprimento, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior promessa para mim da Bíblia Sagrada é a promessa feita por Deus lá no jardim, no ato da correção do pecado, trazendo a responsabilidade do pecado sobre nossos primeiros pais, mas ao mesmo tempo revelando o amor maravilhoso desse Deus tão incrível que nós servimos. Ele pune pelo pecado, ele não passa a mão na cabeça daquele que está andando errado, transgredindo sua lei, errando o alvo, ou seja, pecando. Não. Mas ele também não o condena a uma eternidade sem misericórdia e sem compaixão. Ao mesmo tempo que ele julga, ele também oferece uma oportunidade de misericórdia. Esse nosso Deus realmente é lindo demais, é maravilhoso demais. E quando eu falo disso, a minha alma se alegra. É impossível para mim, uma crente que sinto a presença do Espírito Santo, como eu sei que você que está me assistindo sente também, saber que temos um Deus tão extraordinário, tão maravilhoso, um Deus que faz tantas promessas maravilhosas na sua palavra, mas faz para nós no tempo que estamos vivendo. E ele não só cumpriu as suas promessas na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como esse Deus continua sendo o mesmo hoje, nos nossos dias, cumprindo as suas promessas na nossa vida. Eu acredito que cada um, especialmente destes internos aí, esses meninos de Deus aí do Bom Samaritano, que nos acompanham agora nesta conferência tão especial, eles estão aí, com certeza, debaixo de promessas de Deus. Oh, aleluia! Eu acredito que cada irmão, que cada irmã que me assiste agora, de toda parte do Brasil e do mundo, que estão ligados nesta conferência tão maravilhosa que Deus colocou e comunicou ao coração do pastor Moisés Martins, também vivem debaixo de promessas de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é promessas aos seus filhos. Eu costumo dizer que ele nos ama, ele nos chama,
Ele nos atrai a Ele nos dá um banho de graça, de misericórdia, Ele nos lava no seu sangue quando entregamos, de fato, o controle da nossa vida para Ele, e logo em seguida Ele nos faz promessas. E as promessas de Deus são a base, aleluia, da nossa caminhada cristã. Por quê? Porque as promessas de Deus na minha vida me dão motivação para querer lutar, guerrear, pelejar, para querer vencer e ir até o fim. Porque a promessa dele também, na sua palavra, diz que a coroa da vida, que o céu de glória, ruas de ouro, o abraço que poderemos dar em Jesus é só para aquele que perseverar até o fim. Não é para gente que começa bem e no meio do caminho esquece das promessas, como foi o caso dos filhos de Israel no deserto. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que eles creram na promessa de Deus. Quando passaram o Mar Vermelho, eles cantaram os seus louvores, eles glorificaram a Deus crendo na promessa. Mas quando chegou no meio do deserto, quando chegou no meio da prova, quando a sequidão chegou, quando começaram a sentir fome e coisas do gênero que você conhece, toda a provação que os filhos de Israel passaram no deserto, a Bíblia diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas promessas e não esperaram no seu nome. Olha que coisa triste esse exemplo dos filhos de Israel que traz para nós nos dias de hoje. Saíram do Egito debaixo de uma promessa, atravessaram o Mar Vermelho, Deus continuou cuidando deles, mas no meio da luta, no meio da prova, no meio da sequidão, esqueceram-se das promessas de Deus e não souberam esperar no seu conselho. E a Bíblia diz mais, ela diz assim: de sorte que ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. Eles tinham uma promessa de Deus de entrar na terra prometida, onde o próprio Deus governaria sobre eles. No entanto, não creram na promessa e por não esperar, por não perseverar, eles acabaram perdendo o direito a herdar a terra prometida, o direito à promessa feita por Deus. Mas Deus, que é justo e que preza por sua palavra, e que mostra que ele é um Deus que cumpre com o que fala, ele deixa bem claro, dizendo: todos aqueles que não creram, todos os que murmuraram, não entrarão na terra prometida. Mas Josué e Caleb, por causa da sua fidelidade em crer na promessa, em obedecer o Deus da promessa, esses haverão de entrar na terra prometida. E Deus fez algo lindo que eu fico encantada quando leio. Além de prometer que ele colocaria Josué e Caleb na terra prometida, Deus alongou os seus dias na terra. Deus permitiu que eles estivessem vivos. Muitos daqueles que saíram do Egito, que não creram nas promessas, morreram no deserto. No entanto, aqueles que creram nas promessas e continuaram firmes obedecendo o Deus que fez a promessa, esses herdaram a terra prometida. Quando eu chego neste ponto, com o próprio exemplo dos filhos de Israel, eu quero pensar com você que nos assiste agora e me propor também a responder a pergunta que eu mencionei no início desta aula. O Deus que faz promessa, e nós recebemos as suas promessas, por exemplo, essas promessas são incondicionais ou condicionais? O que você que me assiste agora pensa a respeito disso? Eu recebo inúmeras perguntas assim de alunas durante as aulas que a gente ministra e quando estou falando sobre promessa de Deus, né? Existem algumas canções até, e as pessoas ficam pensando, mas irmã Sara, se Deus me fez uma promessa, essa promessa vai se cumprir de qualquer jeito, de qualquer maneira, mesmo que eu não for obediente à voz de Deus? Como é que funciona isso? Então, vamos ver se nós conseguimos entender melhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e conduta, e nós não vamos falar nada aqui que não tenha subsídio na palavra de Deus,
não é verdade? Que não tenha como nós provar o que estamos falando pela palavra de Deus. Eu gostaria de citar um exemplo para que você chegue comigo a determinada conclusão. Vamos pegar um exemplo bíblico. Quando nós olhamos para o livro de 1 Reis, capítulo de número 2, verso 3 e 4, nós encontramos uma conversa entre Davi e Salomão, seu filho. Davi agora, já no final da sua vida, Davi prestes agora a passar realmente o trono para o seu filho, Salomão. Ele tem uma conversa de pai para filho com Salomão, e ele diz as seguintes palavras que eu vou ler com vocês no livro de 1 Reis, capítulo 2, verso 3 e 4. Ele diz assim: guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Quando nós olhamos para esta conversa de Davi, e o que ele está afirmando a Salomão, que ele recebeu do seu Deus, nós podemos ver aqui um claro exemplo de uma promessa condicional, certo? Por quê? Porque durante a conversa, Davi deixa claro dizendo: olha, Salomão, Deus me disse assim, que se os meus filhos guardarem os caminhos do Senhor com toda a sua alma e andarem perante a face do Senhor fielmente, então não faltará sucessor ao trono de Davi, ok? No entanto, nós vamos ver com o passar do tempo, você vai lendo toda a trajetória dos reis de Israel, sucessores depois de Salomão, e você vai conseguir entender que, infelizmente, os descendentes de Davi falharam, deixaram de obedecer a Deus, deixaram de andar fielmente nos caminhos do Senhor, e por essa questão acabaram perdendo o trono de Israel. Agora, vamos ver uma promessa incondicional na mesma história de Davi, para a gente entender um pouquinho melhor? Agora, veja bem, Deus também fez uma promessa incondicional a Davi, de que a sua linhagem continuaria para sempre. E isto se cumpriu com o nascimento de Jesus como descendente de Davi. E Jesus se tornou o Rei eterno. Aleluia! Veja o que diz o Salmo 89, verso 3 e 4. E tu disseste: fiz aliança com o meu escolhido, falando de Davi, e jurei ao meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Essa referência bíblica que o salmista está citando, você vai encontrar no livro de 2 Samuel, capítulo 7, e também 1 Crônicas, capítulo 17. Então, olha, aqui, só para Davi, nós estamos citando um exemplo só de Davi, certo? Nós podemos ver uma promessa condicional referente ao trono, à dinastia real, e nós podemos ver uma promessa incondicional referente à linhagem de Davi, que por amor a Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus lhe promete: a tua linhagem continuará para sempre, e a tua linhagem também vai ser eternizada no trono de Israel, não no trono físico, na dinastia física, um trono que se assentava, mas fazendo referência à linhagem de Davi, Jesus Cristo, que viria se tornando um rei eterno. Aleluia!
Só nesse exemplo de Davi, nós podemos ver aqui um exemplo de promessa condicional, mas também um exemplo de promessa incondicional. Amados, eu separei aqui alguns textos bíblicos, tá? Para nós podermos compartilhar com vocês de exemplos bíblicos de promessas condicionais, mas também de promessas incondicionais. Todavia, tem um texto de Josué, do livro de Josué, capítulo 23, que eu acho extraordinário. Josué também já agora entrado em dias, como diz a minha tradução, ou seja, avançado em idade, ele começa agora a falar aos filhos de Israel, como que relembrá-los, como que trazer à memória tudo aquilo que Moisés já havia falado, que ele vinha falando. Agora ele começa a relembrar os filhos de Israel, dizendo, olha, vocês já têm visto que tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez às nações por causa de vós. Vocês viram que Deus é o Deus que peleja por vós, ou seja, Josué estava fixando mais uma vez na cabeça dos filhos de Israel, dizendo, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos prometeu, é o Deus que também cumpre as promessas. Ele estava relembrando o povo das promessas de Deus. Se você ler todo o capítulo 23 do livro de Josué, você vai ver um homem extremamente convicto do Deus que ele estava falando, um homem extremamente convicto das promessas de Deus. E aí Josué faz uma colocação que eu acho linda demais, no capítulo 23 e o verso 14 do livro de Josué, dizendo assim, eis que hoje eu vou pelo caminho de toda a terra, e vocês bem sabem, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra, outras traduções diz assim, nenhuma só promessa, nenhuma só promessa falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou a respeito de vós. Todas elas sobrevieram e nenhuma delas falhou. Ah, meus irmãos, minhas irmãs que me assistem agora, esse texto de Josué, capítulo 23, verso 14, mais uma vez enche nosso coração de alegria, porque é um homem que viveu as promessas de Deus, o querido Josué, sucessor de Moisés, vivenciou, e no final de sua vida, ele chama o povo para testificar, e toma o povo também como testemunha, dizendo, olha, vocês sabem, vocês viram, vocês provaram juntamente comigo que nenhuma palavra, nenhuma promessa do que Deus falou a nosso respeito falhou. Mesmo assim, mesmo Josué tendo falado tudo isso aos filhos de Israel, mesmo Josué tendo deixado isso tão claro ao coração dos filhos de Israel, eles ainda pecaram, desobedeceram e não souberam esperar nas promessas do Senhor. Que coisa triste, oxalá que nesta tarde nós possamos, através dessa aula, ouvir também a doce voz do Espírito Santo, dizendo aos nossos corações, não desista, não pare no meio do caminho, não abra mão daquilo que Deus te prometeu, porque se tem alguém capaz de estragar, de fugir e de deixar passar uma promessa feita por Deus, é o ser humano. Quando saímos do propósito, quando desobedecemos à vontade de Deus e tínhamos recebido uma promessa condicional, nós podemos deixar de receber aquele presente que Deus nos prometeu, seja ele algo físico, material ou imaterial, como um dom, como a realização de um sonho que muitos de nós acalentamos no coração. Então, nós estamos entendendo aqui, através de textos bíblicos, através de referências bíblicas, que existem promessas condicionais, e nas promessas condicionais entra a parte humana, para que essa promessa possa se cumprir.
Ora, a própria salvação em Cristo Jesus, se você entender, a própria salvação em Cristo Jesus é uma promessa condicional. Como assim, irmã Sara? A Bíblia diz assim, João, capítulo 3 e o verso 16. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer tenham a vida eterna. Então, para receber a salvação, o ato da salvação é graça, é favor imerecido. Nem eu, nem você, nem ninguém merecíamos a salvação. Mas Cristo quis nos dar este presente de misericórdia, de compaixão, de amor, e pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele quis nos dar de presente a salvação. No entanto, para receber o presente da salvação, é necessário crer. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas tenha a vida eterna. O versículo anterior que eu havia citado do Evangelho de João, lá no capítulo 1, você vai encontrar o verso dizendo: mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, há uma condição para receber a salvação. A salvação é de graça, não tem preço. O preço já foi pago, mas o ato de receber, esse sim tem uma condição. E qual é a condição? Não é ouro, não é prata, não são coisas corruptíveis dessa terra. O único requisito para o homem ser salvo é crer. Se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, se você crê que somente através do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, os seus pecados são perdoados, pronto, é o requisito necessário. Você foi aprovado, você foi achado apto, aleluia, para receber o dom gratuito de Deus, a salvação através de Cristo Jesus. Então, você está entendendo a explicação que nós estamos colocando aqui? De que existem promessas condicionais, mas também existem promessas incondicionais. Eu acabei de citar o exemplo do ato de crer como uma condição para receber a salvação. Então, a promessa da salvação é a todos aqueles que creem, ok? Agora vamos citar aqui um exemplo de uma promessa incondicional. Olha só. A presença do Espírito Santo junto com a igreja na terra. Essa é uma promessa incondicional que o próprio Jesus fez. Ele, ainda estando com seus discípulos, no Evangelho segundo Mateus, escreveu capítulo 28 e o verso de número 20, a parte B, ele diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus vai ao Pai, roga ao Pai, e o Pai manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais uma promessa incondicional, a volta de Jesus. Ele vai voltar, e essa promessa é incondicional. Queira o homem ou não queira, Jesus vai voltar. Ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2 e 4, dizendo: eu não vos deixarei órfãos e eu não vos desampararei. Ele promete no Evangelho de João 14, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós, e eu voltarei para vos buscar, e para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus promete e ele vai cumprir, e não há nada que possamos fazer para retardar ou para apressar a volta de Jesus, porque essa é uma promessa incondicional. Jesus prometeu também que ele ia permanecer com a sua igreja e que a sua igreja também permaneceria na terra.
Ele promete no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o verso 18, dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, promessa gloriosa! E esta promessa, ressaltando mais uma vez, é incondicional, que ele está conosco até a consumação dos séculos, e que ele está presente com a sua igreja, o Espírito Santo está presente com a sua igreja, e que a igreja de Cristo não vai perecer na terra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Oh, promessa gloriosa! Mais do que nunca, neste tempo atual que estamos vivendo, nesta pandemia, neste isolamento social, onde tantos crentes estão preocupados e desesperados. Para finalizar minha aula, eu quero te deixar esta promessa de Jesus, e esta promessa é incondicional. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu e você somos a igreja de Cristo. Ele está conosco e nós venceremos, aleluia, e chegaremos ao final da nossa carreira crendo nas promessas e recebendo muito cumprimento de promessa na nossa vida aqui nesta terra. Deus abençoe vocês. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe pastor Moisés. Deus abençoe a todos os alunos internos do Bom Samaritano que estão aí acompanhando essas aulas. Que vocês sejam edificados pelo Senhor. E nós seguimos aqui agora acompanhando o nosso próximo professor. Beijo no coração, povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Missionária Sara Pavese, muito obrigado, muito obrigado. Dá um abraço aí no meu amigo, pastor presbítero Marcos, disse que eu mandei um abração a ele. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Obrigado por somar conosco de uma forma tão grandiosa e tão especial. Muito obrigado de coração, viu, missionária? Sentimos a presença de Deus aqui, sentimos a alegria do Espírito agindo pela palavra. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado.